Tá louco, Nath. Eu nem sabia fazer isso. Para. Well. Sim. Isso. Vou apresentar todo mundo, eu passo a palavra para o presidente para abrir oficialmente o evento. Aí ele passa a palavra para o doutor Daniel, vai passar para o doutor Cabral. Vai voltar para mim. Tá mais se ela quiser falar um minutinho, né? De pé. Eu vou sentar na hora que passar para elas. Pensei que você ia fazer aquele laudo. Isso. Eu vou falando, aí você... Do bem dormido. Ih, Cadu, você é tonto, velho. Tá na ordem. Acho que tá na ordem de pronunciamento por aqui. Boa noite a todos e a todas que aqui estão. Os que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube. Estou aqui ladeada por presidentes de instituições que se uniram em parceria para a realização deste evento em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Tenho aqui a mesa solene, sendo composta pelo presidente da Câmara, o professor Toninho Leandro, também com o doutor Daniel Luz Silveira Cabral, presidente da OAB da subseção de Piracaia, o senhor João Benedito da Silveira Cabral Júnior, presidente da APAI, também aqui ao nosso lado, para prestigiar esse evento, o vereador Damarisson Brito. E o evento dessa noite é uma ação conjunta da Comissão da Mulher Advogada, da Câmara Municipal de Piracaia e da APAI. Um evento especial em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E para o deleite de todos, teremos a apresentação do músico Adriano Moura e sua família. Cadu Moura, Nácio Lisanotti e Quinzinho. Temos nossas convidadas que estão aqui ao meu lado, mulheres especiais, mulheres de referência nos segmentos e papéis que atuam na sociedade. Irei fazer a apresentação de todas e vou pedir que, ao final, vocês aplaudam todas juntos e essa salva de palmas será direcionada a todas as mulheres aqui presentes e que estão nos assistindo. Nossas convidadas para a roda de conversa de hoje, ao meu lado aqui, direito, a doutora Cristiane Pereira Lopes Ribeiro Pinheiro. Ela é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral, palestrante em seminários e congressos jurídicos, coautora da obra Guia da Prestação de Contas de Campanha, Eleições 2018, responsável pela elaboração de prestação de contas eleitorais e partidárias municipais, estaduais, federais, desde 2008.
A doutora Cristiane foi assessora parlamentar na Câmara dos Deputados, exerceu funções na administração pública municipal como diretora do Departamento de Recursos Humanos em Piracaia e, atualmente, ocupa a função de coordenadora administrativa na Prefeitura de Piracaia. Ao lado da doutora Cristiane, nós temos Edilane Aparecida de Oliveira Batista, vereadora e supervisora de ensino do município de Bom Jesus dos Perdões, pós-graduada em atendimento educacional especializado, inclusão, educomunicação, literatura brasileira, gestão escolar e gramática. Edilane é professora de inglês e língua portuguesa. Trabalhou como bancária e iniciou a carreira no magistério em 1993 como professora de língua portuguesa. Já atuou como diretora de escola e desde então vem se dedicando à formação. Atualmente cursa Direito Educacional. Acredita que através de pessoas melhores teremos uma sociedade mais justa e com equidade. Edilane faz questão de ressaltar que seus pais biológicos são sua inspiração, sustentação e os principais mestres na formação humana que recebeu. Responsável pela crença que ela tem nas pessoas, que a matéria-prima mais importante é a vida em suas diversas possibilidades. Desde 2005, Edilane atua na Rede Municipal de Ensino de Bom Jesus dos Perdões, exercendo diferentes funções como secretária de Educação e como supervisora de ensino. Foi eleita vereadora em 2020, carregando a bandeira da educação, da inclusão social, da liberdade de expressão, do respeito à diversidade e proteção à vida, inclusive dos animais. Ao meu lado esquerdo, cumprimento Silvana Forel Bevilacqua Nunes, mãe do Renato, de 9 anos, do Lorenzo, de 6 anos, e da Luana, de 4 anos. É casada com Diego. Vereadora de Joanópolis, ativista nas causas femininas, professora de educação física, pedagoga de formação e idealista na luta por uma sociedade justa e fraterna. Uma pessoa de muitos ideais, que nunca desistiu de seus sonhos. Uma mulher resiliente. Assim, apresento Silvana Forel. Ao lado da Silvana Forel, temos Verônica Poletti dos Santos. Verônica é agente comunitário de saúde do município de Joanópolis. Ela realiza um trabalho de prevenção e promoção de saúde que alcança uma média de 700 pessoas, realizando visita nos lares de 250 famílias cadastradas, além do trabalho que realiza nas escolas com prevenção à saúde, drogas, sexualidade e gravidez precoce. Verônica é referência por seu papel de facilitadora de agentes de desenvolvimento local, formando pessoas para soluções dos seus problemas, sem depender do poder público. É militante na defesa dos direitos das mulheres, na condução do grupo Mulheres em Ação, para acolher, orientar as vítimas de violência doméstica e toda forma de abuso ou agressão contra a mulher. Ao lado da Verônica, temos Vanessa Fiorellini. Vanessa é farmacêutica bioquímica, pós-graduada em farmacologia clínica. Há 5 anos, Vanessa venceu o câncer de mama e, com a chegada do seu primeiro filho, abdicou da carreira para dedicar-se ao Benjamin, que hoje tem 5 anos de idade, e dedicar também à sua saúde. Agora que apresentei essas mulheres aqui empoderadas, mulheres maravilhosas, encantadoras, eu gostaria de passar a palavra para a nossa mesa diretora para suas considerações, com o professor Toninho Leandro, presidente da Câmara. Boa noite a todas, nesse dia tão especial, a todos que compõem a mesa aqui também, presidente da OAB, presidente da nossa PAI, vereador Damarson Brito. Quero agradecer também a presença dos músicos aqui, que tanto nos orgulham aqui nessa Câmara, nessa casa aqui. Infelizmente, não estamos podendo estar com o público aqui, porque acho que abrilhantaria ainda mais a noite de hoje. Porque estamos com mulheres especiais e que trata de um tema especial, que são os desafios que a mulher ainda tem que enfrentar.
Então, mas mesmo assim eu sei que tem muita gente acompanhando de casa, vai estar dando uma audiência gigante, porque o tema é responsabilidade. E é responsabilidade porque falo que essa semana que passou, eu atendi uma estudante, mulher. Uma estudante aqui nessa Casa de Leis veio, ela está terminando o ensino superior em engenharia de produção pela Univesp, que já foi um ganho que a nossa administração teve desde da primeira gestão, em nome do prefeito Silvino Sintra, gostaria de citar aqui. E sabe o que ela veio falar comigo e também com o vereador Damarisson? O desafio dela conseguir entrar no mercado de trabalho. Tem 12 alunos que estão se formando esse ano em engenharia de produção, na turma dela. Onde 8 são mulheres, 4 homens. Os 4 homens já ingressando em estágios, muitos deles até remunerados. E as 8 mulheres atrás de um estágio de 200 horas, mesmo que sem remuneração, para tentar conseguir concluir e o tão almejado diploma e depois entrar no mercado de trabalho. Então o tema, ele não deixa de ser atual. Não é uma coisa que a gente vem falar aqui agora e que não está acontecendo, já aconteceu, ele acontece todos os dias aqui. E acontece muitas vezes nas nossas vistas e nós não damos a devida importância. Então gostaria de deixar aqui meus cumprimentos à Suzy em nome de todas. Sei que a Suzy teve um árduo trabalho para organizar todo esse evento aqui hoje. Já, de antemão, já agradeço e parabenizo. E gostaria de dizer que esta Casa de Leis está aberta a todo tipo de discussão e de manifestação, principalmente no que diz quando o tema for mulher. É preciso. Estamos hoje numa Câmara em que tem 11 homens eleitos para ser vereadores. Mas temos que buscar a representatividade da mulher de alguma outra forma. Porque sem as mulheres também não somos ninguém. Então, muito obrigado por estarem aqui hoje. Muito obrigado por nos abrilhantar. E vou estar acompanhando aqui de camarote toda a discussão. Muito obrigado e um beijo e um abraço a todas as mulheres, em especial a minha esposa, que está em casa nos vendo, a minha mãe e a minha sogra também. Então, muito obrigado e sejam bem-vindas. Passo a palavra para o doutor Daniel para suas considerações. Boa noite a todos. Presidente Toninho, vereador Damarisson, senhor João Cabral, presidente da APAI. Presidente Toninho, primeiramente, meus parabéns por abrir a Casa do Povo a um evento tão importante, a um debate tão importante que é necessário à nossa cidade. Quando o senhor fala que a Câmara hoje é composta de 11 homens, só demonstra a necessidade de cada vez mais esse tipo de evento aqui. Então, ficam meus parabéns aqui. As debatedoras tão qualificadas, eu peço licença para cumprimentá-las em nome da doutora Suzy, uma pessoa muito próxima a mim, que além de dirigir aí a nossa Comissão da Mulher Advogada, recentemente foi alçada a condição de coordenadora regional da Mulher Advogada, então ela fala também por 9 outras subseções da OAB aqui de nossa região, e dou os parabéns por organizar esse trabalho, sou testemunha do quão dedicado é o seu trabalho à causa. Então, me sinto muito honrado de estar aqui hoje na qualidade de ouvinte, de um espectador privilegiado de ver uma mesa tão qualificada de debatedoras, que representam aqui o Poder Executivo, Legislativo e também a sociedade civil. Fico meus parabéns a todas vocês, obrigado por nos dar a oportunidade de participar desse evento, e uns parabéns a todos que estão ouvindo pela internet, aí pela TV Câmara, né, pelo Facebook da Câmara Municipal de Piracaia, ainda que no final do dia fica aí as minhas felicidades, minhas felicitações para todas vocês. Que tenhamos todos um bom trabalho. Muito obrigado. Passo a palavra para o senhor Cabral, presidente da APAI. Boa noite a todos. Meu nome é João Cabral. Estou, neste momento, presidente da APAI de Piracaia.
Eu queria parabenizar o nosso presidente da Câmara, o Toninho, o nosso vereador Damares, que está nos prestigiando, meu filho Daniel, presidente da OAB de Piracaia, os músicos da nossa APAI, a minha querida diretora, que não poupa sempre o esforço para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Queria também cumprimentar as 5 especiais mulheres que aqui hoje estão para serem homenageadas, e com elas, assim, todas do planeta Terra, hein? Eu queria falar umas poucas palavrinhas apenas para encerrar. Toda mulher é uma fada que vive entre a fantasia e a realidade. Algumas carregam o mundo nas costas, outras o englobam e, com sua magia, transformam tudo que tocam, trazendo vida, beleza e cor, liberdade e amor. Carolina Saldides. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigada, seu Cabral. Eu passo para o Damarison. Boa noite a todos que nos acompanham, boa noite a todos que estão em casa. Quero aqui também deixar meus parabéns a todas as mulheres. A gente sabe que gostaríamos, como o presidente Toninho falou, que fosse um evento aberto ao público, mas devido à pandemia, a gente tem que respeitar todos os protocolos. Parabenizo então todas as mulheres aqui presentes. Suzy, amiga de longa data já, sei da grande luta. Doutora Cristiane, a gente conversa muito sobre políticas públicas, sobre as mulheres também. E a todas as profissionais que estão aqui hoje, depois de ver o currículo, eu não preciso nem falar mais nada, fico feliz de pessoas engajadas. Como o Toninho falou, a gente recebe muitas demandas aqui, importante ter essa representatividade aqui, que a gente sabe que a gente vai ter um desafio muito grande, tendo só homens aqui na Câmara, mas que tenha esse olhar para as mulheres. Então, parabenizo a todos, o doutor Daniel aqui representando a OAB também, o presidente João Cabral, e aos demais que nos acompanham em casa. Então, acredito que vai ser uma palestra muito importante para que o nosso olhar seja realmente agora voltado a tantas causas, como o Toninho falou, são causas que são muito atuais. A gente sabe dos grandes desafios que as mulheres encontram no trabalho, a gente sabe também sobre violência doméstica, o quanto tem aumentado. Então, acho que tudo isso vai ser muito importante para a gente poder lutar mais por essas causas, e causas também voltadas que fazem a diferença na família de toda a cidade. Então, acho que vai ser bastante. Eu agradeço o convite e parabenizo a iniciativa aqui de vocês. Muito obrigada à mesa diretora por suas palavras que tanto nos honram, quanto mulheres e enquanto profissionais. Quero pedir a todos os que estão aqui presentes uma salva de palmas para as mulheres que estão aqui e as que estão nos assistindo. E para reforçar o clima de homenagem, convido o músico Adriano Moura, Cadu Moura, Nathalie Zanotti e Quinzinho para trazer a próxima canção em homenagem às mulheres. Wow.
Gratidão. Depois dessa música que tanto nos inspira, gostaria de convidar as nossas mulheres que estão aqui, prontas para partilharem as suas experiências. Eu quero começar com a doutora Cristiane e vocês fiquem à vontade para conduzir essa interação. Obrigada, Suzy. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que nos assistem pelas redes sociais. Quero desejar um feliz Dia da Mulher para todas nós. Quero cumprimentar o presidente Toninho, parabenizar pela abertura da casa, para tratar esse tema bastante importante, né? Quero cumprimentar o presidente da nossa sessão, da subseção da OAB, Dr. Daniel, agradecer pela presença. Cumprimentar o presidente da PAI, Sr. João Cabral, e o vereador Damarisson, que nos prestigia nessa noite. Agradecer a Suzy pelo convite, fiquei bem feliz. É um tema que a gente, como o presidente Toninho disse, a gente tem que tratá-lo diariamente, né? Não só no Dia Internacional da Mulher. Eu vou pedir licença para ler um texto que eu estava pesquisando o que eu ia falar resumidamente, e achei um texto bastante interessante na internet hoje, e eu vou ler rapidamente só para resumir mais ou menos a minha fala. Ele começa assim: hoje não é dia só de homenagem, é dia de luta. O dia 8/3, Dia Internacional da Mulher, tem diversas narrativas que explicam sua criação diante da história da sua celebração. Independente de qual seja, sempre fala de luta. Luta por direitos iguais no trabalho, na participação política. Nunca foi nem será sobre a mera condição de se nascer mulher. O movimento da luta por direitos da mulher acabou por ser sequestrado pela ilusão de homenagens à mãe abnegada, à mulher forte e doce, à bela e resiliente. A exaltação da mulher que sofre calada e merece rosa porque aguenta calada. Porque apesar da vida que leva, aguenta sorridente, de unhas feitas e maquiagem sobre os hematomas. Dia 8/3 é dia de se falar do alto e crescente índice de feminicídios, das mortes por aborto clandestino, do tratamento desigual no trabalho, do trabalho não remunerado, do cuidado da casa, dos filhos, dos parentes doentes, da dupla, tripla jornada de trabalho, da imposição de padrões de beleza inatingíveis e da exaltação da juventude eterna, da objetificação do corpo feminino versus o repúdio à liberdade sexual da mulher, da romantização da maternidade compulsória, da violência obstétrica, da cultura do estupro e do silenciamento das vítimas, da proteção velada do Estado aos estupradores, da estigmatização do feminismo como sinal de fraqueza e submissão. Usando a lógica do movimento negro, não basta ser feminista, é preciso ser antimachista. Temos uma tarefa importantíssima nesse momento, que é educar nossas crianças para serem antimachistas, não só meninas, mas principalmente meninos, que não neguem seus sentimentos, que não vejam meninas de forma inferior, que não sejam compelidos à dominação, mas à colaboração. Há toda uma campanha para desmoralizar o termo feminismo. Mulheres esclarecidas que voltam ao trabalho, decidem e se impõem, têm medo de serem vistas como feministas, porque a feminista é a feia, a peluda, a mal amada, uma figura animalesca. Só que isso é campanha para desqualificar o movimento e desunir. Feminismo fala de respeito, dignidade, humanidade, autodeterminação, direito, fim da submissão. E esse debate ainda é raso se formos olhar a necessidade do feminismo para a mulher periférica, negra. São tantas as pautas, tamanha a urgência do feminismo, que não dá para restringir sua significante à mera condição estética. Esse é o ponto. Ser mulher é ser o que você quiser e não o que ditam por aí. E ser feminista é sempre se posicionar ativamente pelo seu direito de ser o que quiser e defender o direito de que outras sejam o que elas quiserem. E ter garantias legais e sociais do exercício desse direito. O resto é campanha difamatória para dividir e conquistar. Quer se manifestar sobre o Dia Internacional da Mulher? Exalte a luta, exalte a liberdade, rechace a violência e a objetificação. Então, esse texto resume um pouco da minha fala no sentido de violência, feminismo, machismo, que a gente sempre escuta por aí, sendo tratado de uma forma
como se fosse um sentimento de raiva, de ódio, você ser feminista, você defender os movimentos da mulher. Quando, na verdade, se a gente pegar o sentido literal do feminismo no dicionário, ele trata como uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. Então, ele é um movimento que briga por direitos. Ele não nasceu ontem, ele vem sendo conquistado, diversos direitos nós conquistamos com o feminismo. Então, eu queria ressaltar aqui, em relação à violência doméstica, o número que foi divulgado ontem pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em relação à pandemia. Cerca de mais de 105 mil denúncias contra a violência da mulher foram feitas no ano passado. Isso foi um dado recente, foi divulgado ontem. E isso, por que acontece, né? A pandemia veio, ninguém esperava obviamente, e a mulher foi uma das mais afetadas por isso. Por quê? Porque ela teve que conviver com o agressor dentro da sua residência, sem poder se manifestar, sem poder fazer denúncia. E isso não foi tratado, isso não foi pontuado, isso não foi trazido para a mídia, isso não foi noticiado. Ontem saiu esses números, o Ministério da Mulher, junto com o CNJ, soltou uma campanha, mas assim, é tarde demais, porque o feminicídio aumentou também na pandemia. 1 a cada 5 mulheres foram mortas no decorrer de 2020 por conta do feminicídio. Então, gente, é uma pauta ainda muito crua, que a gente precisa superar, que a gente precisa buscar eventos como esse, pessoas como essas mulheres maravilhosas que estão aqui, que a gente sabe que somos minorias, né? Principalmente aqui nessa Casa de Leis. Eu estava falando para a vereadora que ela tem sorte em Perdões, que lá são 3 mulheres, né? Aqui a gente não tem nenhuma. Mas isso também faz parte da cultura da mulher, em não votar em mulher, infelizmente. A gente pensa que isso vai mudar, eu acredito muito que isso vai mudar. No ramo eleitoral eu fico bem brava quando vou montar chapa de campanha, e aí vem o presidente do partido e fala assim para mim: Cris, está faltando 2 mulheres para completar a chapa. Eu tenho vontade de esganar, porque não é estar faltando 2 mulheres. Nós não completamos chapas, nós compomos a chapa. A gente precisa estar junto na chapa. A gente não pode ser só mais um número para completar a chapa. Embora a legislação preveja que 30% tem que ser de um gênero e 70% do outro, ela não especifica que 30% é feminino e 70% é masculino. Isso é cultural do sistema eleitoral brasileiro. Por isso que a gente tem combatido, e a gente avançou um pouco nesse... Eu vou até entrar na seara política das vereadoras, mas só do ponto de vista legal, o que a gente avançou em relação à participação da política, na participação da mulher na política, com a destinação de 30% do fundão eleitoral para as campanhas femininas e 30% do fundo partidário. Mas ainda não é o suficiente. Por quê? Esse dinheiro não chega em municípios pequenos. Por exemplo, em Piracaia não chega. Eu não sei se em Perdões chega, Joanópolis não chega. Então, nós continuamos ainda em desvantagem. Temos o combate das candidaturas laranjas, que é exatamente essas de mulheres que saem candidatas para cumprir tabela e tem 1 ou 2 votos. Também é uma das ferramentas para a gente combater e trazer a mulher para a política. Mas tudo muito cru, tudo muito ainda que precisa ser avançado. Então, eu fugi um pouco do meu tema, fui lá para a política, porque é um tema que eu trato, que eu falo, e sinto que aqui em Piracá, na última Câmara, a gente teve 2 mulheres, nessa a gente não tem nenhuma. Não foi por falta de opção, porque tivemos bastante candidatas mulheres, mas isso é da cultura da mulher, eu acho. Nós precisamos nos fortalecer e nos unir, levantar essa bandeira que a gente precisa estar representado, tanto no legislativo quanto no executivo. E isso vai em todas as esferas, não só municipal. A gente sabe que em estadual, federal, a representatividade feminina ainda é deficitária. Voltando para a questão da violência da mulher, a gente trata a violência, muitas mulheres tratam a violência somente de forma física,
E ela não é somente de forma física, ela pode começar de uma forma verbal, psicológica, vai até violência patrimonial, né? As mulheres às vezes acham que a violência, para você denunciá-la, ela tem que estar ali no grau físico. Mas ela, para chegar no grau físico, ela já ultrapassou o verbal, o psicológico, o emocional. Uma fala, uma palavra, uma frase, já é uma violência. E eu acho que a maior dificuldade das mulheres em buscar ajuda é o medo de ser perseguida pelo agressor. A gente tem a lei da Maria da Penha, que eu acho que ela é efetiva, mas ela precisa de mais uma rede de apoio para que ela seja mais efetivada. Aqui em Piracá a gente tem o CREAS, que atua no acompanhamento dessas vítimas. E agora o Thiago Bueno, vereador, ele hoje protocolou um projeto de lei aqui na Câmara, que foi em parceria com o Executivo. A gente já falava desse assunto antes de ele ser candidato, que é instituir na Patrulha da Maria da Penha, né? A gente não tem isso no município, então são ações coordenadas do Executivo para monitoramento, né? Atendimento dessas vítimas, dessas mulheres vítimas de violência doméstica, que visa a fiscalização no cumprimento das medidas protetivas e outras ações, que envolve comunidade, envolve entidades. A gente pode fazer uma parceria com a OAB, né, por meio da Suzy, que coordena. Então, eu vou te procurar para a gente falar sobre isso. A gente vai criar o conselho. Eu tinha te falado que o conselho tinha, mas a gente não tem. A gente tem a Semana da Mulher, a gente não tem o Conselho de Direitos da Mulher. Então, a gente precisa criar também como mais uma ferramenta para que as coisas sejam sincronizadas, né? Então, eu queria deixar a minha participação nesse sentido, em pedir que nós, mulheres, nos unimos, que nós, mulheres, buscamos os caminhos, né, que a gente consiga sempre buscar estar juntas, porque a gente também tem uma grande dificuldade com nós mesmas, nós também temos umas discriminações com nós mesmos, e é momento de a gente nos unir. Talvez não nessa geração, talvez na geração do meu filho, do meu neto, a gente tenha um mundo ideal ou uma situação mais favorável para as mulheres, mas a gente não pode deixar de lutar, né? Não só de comemorar e homenagear a mulher, isso a gente tem que fazer todos os dias, mas a luta ela tem que existir, não só hoje, como todos os dias. Obrigada. A doutora Cristiane que abordou essa questão da mulher que não vota em outra mulher. Ela trouxe questões importantes para a gente aqui, das candidaturas laranja, a baixa representatividade feminina, mas trouxe também esperança, que é essa proposta de nós criarmos o Conselho da Mulher, e todos esses assuntos com certeza serão discutidos, pontuados. Nós temos um caminho longo aí, a militância continua. Quero passar para a Edilane, as suas considerações, e a gente vai alinhar tudo isso aqui em outros momentos. Antes de mais nada, quero dizer boa noite ao presidente da casa, ao qual eu estendo cumprimento a todos os componentes da mesa, as mulheres brilhantes que aqui se encontram, as que fazem parte dessa mesa redonda e as que estão fora da mesa. Opa! Mulher é assim mesmo, às vezes tem que gritar para conseguir aquilo que deveria ser de direito, né? Quero cumprimentar os artistas que estão nos homenageando hoje. Fiquei muito emocionada com a música. E eu queria começar minha fala, na verdade, por incrível que pareça, estamos aqui homenageando as mulheres, mas parafraseando um homem. Na verdade, eu quero usar uma frase de Jean-Paul Sartre, que diz que o importante não é o que fizeram de nós, mas o que nós vamos fazer daquilo que fazem de nós. Essa é a grande luta de nós mulheres, porque nós chegamos aos dias atuais com falas repetidas, inclusive nos meios políticos, de onde eu faço parte recentemente, dos midiáticos, que nós mulheres conseguimos muito, desde o início do feminismo, lá no século XX, né? E aí eu tomo para mim a Simone de Beauvoir, que por incrível que pareça foi companheira de Sartre, né? E ela diz que a gente não nasce mulher, nós nos tornamos mulher. E nós nos tornamos mulher a cada dia, porque desde o início da luta do feminismo, lá atrás, no final do século XIX, início do século XX, nós vamos
acumulando funções e acumulando obrigações das quais a gente não consegue se desvencilhar. Como, por exemplo, a obrigação de ser a rainha, a responsável pelas atividades domésticas. E aí a minha fala aqui vem muito para abordar a questão não da dupla, da tripla, da quádrupla jornada, que é o meu caso. Eu sou mãe, eu sou vereadora, eu sou professora, eu sou supervisora de ensino, eu sou uma guerreira pelas causas feministas, mas muito mais pelas causas humanas. Né? E o que é preciso é que a gente tenha essa desmitificação do gênero, do trabalho doméstico. O trabalho doméstico, ele tem que ser um trabalho independente do gênero. Chega de ouvirmos frases como, por exemplo, do marido, do namorado, eu vou te ajudar. Deixa que a louça eu lavo para você. Então, percebam que em meio a tantas conquistas, a gente ainda não conseguiu o nosso espaço de ser humano de igual para igual, independente do gênero. Não existem posições masculinas, não existem posições femininas. Existem tarefas que podem ser bem executadas, independente do gênero. E essa é a nossa maior luta. Né? Eu quero abordar a questão da representatividade, né, na política também, né, complementando o que a Cris disse. Eu tenho aqui os dados da Agência da Câmara de Notícias de 2020. Nós temos no país apenas 12% de prefeitas e 16% de vereadoras. A Câmara de Bom Jesus Perdões, ela é uma exceção, mas ainda é uma exceção pequena, porque nós somos 3 entre 11. Então, o número ainda é pequeno. E, mesmo assim, nós somos conhecidas como as mulheres da Câmara dos Vereadores de Bom Jesus dos Perdões. Nós não somos autoridades legislativas. Nós somos as mulheres vereadoras. Então, percebam que a discussão ela é muito mais ampla. Vai muito além dos nossos direitos e daquilo que nós já conquistamos. Porque a gente ouve muito que a gente já conquistou uma boa parte do mercado de trabalho. Mas de que forma? Com que cargos? Nós chegamos aos cargos mais altos? E quando chegamos, temos os mesmos salários? A nossa voz tem o mesmo peso? Então, gente, quando a gente fala do ser mulher, do se representar e se fazer respeitar, é uma luta que nós ainda estamos engatinhando. Né? É uma luta que tem que ser engajada com o poder público, tem que ser engajada, assim, com a sociedade civil, mas, principalmente, tem que ser agarrada por todas nós, em parceria com vocês, homens. Porque nós não queremos igualdade, nós queremos equidade. Para nós, basta equidade, respeito e valorização. Porque a mulher, ela vai além do anjo do lar. A mulher, ela vai além da candidata para preencher os 30% que são necessários. Né? E quando uma mulher resolve dizer, não, eu me candidatei porque eu quero ser eleita, e eu vou lutar para ser eleita, você encara os olhares de surpresa. Porque normalmente é só para compor, não é para fazer parte. Né? Então, eu também quero falar sobre os números, complementar a questão dos números de violência, né? Hoje a mulher ainda, ela sofre muito a violência, o assédio moral. O assédio moral, ele judia muito mais da gente do que o físico, porque o físico ele é perceptível, ele deixa marcas, enquanto que o assédio moral, o assédio psicológico, ele é silencioso. E muitas mulheres só percebem isso anos depois. Anos depois de sofrer violência, ela percebe de que ela realmente não está sendo tratada como ela deveria ser. E muitas não têm coragem de gritar, de pedir socorro, porque ainda a gente tem políticas públicas muito fracas, muito fragmentadas. E essas mulheres, elas se sentem ainda muito sozinhas. E cabe a nós, mulheres um pouco mais empoderadas, eu vou pegar a palavra da Suzy, para que juntas a gente realmente faça dessa luta, não uma luta individual, mas uma luta coletiva. Eu quero fechar a minha fala também, deixando
para as mulheres que estão nos assistindo, e eu espero que sejam muitas, dois endereços, 2 recursos que elas podem estar utilizando em casos de assédio, de violência doméstica. Elas podem baixar o aplicativo Direitos Humanos Brasil, é um aplicativo muito simples de baixar, e a gente também tem lá o sosmulher.sp.gov.br, onde existem vários serviços que são oferecidos para as mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade. Quero dizer também que ser mãe é uma opção. Sou mãe de 2 filhas maravilhosas, uma tem 27 anos, é ativista feminista também, tenho o maior orgulho, tenho uma de 19 anos, mas ser mãe foi uma opção, assim como ser esposa também é uma opção. Nós, mulheres, hoje podemos escolher o que queremos ser, onde queremos estar, o que queremos falar e podemos fazer o que quisermos. Eu acho que é esse o meu recado por enquanto. Obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês na Câmara de Piracaia. Tenho muito orgulho, né? Vim aqui conhecer através do Damarisson, do Thiago Bueno, e fui muito bem recebida, continuo sendo muito bem recebida. E agradecer vocês de estarem hoje discutindo um assunto tão importante, que é realmente a questão da nossa desigualdade social, né? A mulher, ela representa muita coisa no mundo, só que a gente ainda está muito mascarada, né? A gente está ainda sob o poder de muitas coisas, porque a gente ainda não reconheceu realmente o nosso poder, né? A mulher, ela quer sim a igualdade, só que ela é humanamente diferente. Não é por nada, viu, homens? Mas a mulher, ela veio realmente para rebater muita coisa. A gente está conquistando o nosso espaço há muitos, muitos anos. Antigamente, a mulher ela era enterrada no terreno da casa, ela não tinha RG, ela não tinha direito ao voto. Então, quanta coisa a gente não conquistou, né? A gente hoje pode ser a mestre da casa em todos os sentidos, né? A gente consegue sustentar uma família, a gente consegue lutar por várias causas, e eu também estou aqui para falar um pouquinho sobre a representatividade da mulher na política. Para vocês terem uma ideia, em Joanópolis fazia 20 anos que não se elegia uma mulher, né? Para vocês verem como a gente tem uma cultura tão machista que até nós mesmos, mulheres, enraizamos isso, né? Então é uma luta diária de nós mesmos contra nós a respeito de realmente não continuar com essa cultura machista, né? A gente observa como mãe como que a gente trata os nossos filhos homens e como que a gente trata nossas filhas mulheres, né? Então, realmente, a gente tem que ter um padrão de comportamento diferente. Os homens estão, sim, para nos ajudar e não a gente ajudar eles o tempo inteiro, né? Porque, na verdade, nós criamos essa cultura, né, do acolhimento, de ajudar o homem o tempo inteiro. E, na verdade, eles estão percebendo que a gente está revertendo esse processo. Que nós somos realmente muito guerreiras, muito determinadas. Muitas vezes, pela nossa determinação, a gente é taxada de louca, né? E que sejamos loucas, cada vez mais loucas. E eles que enfrentem a barra de aguentar essa loucura toda, né? Mas, na verdade, a gente tem sim que se fortalecer, tem que exigir nossos direitos, principalmente o respeito. Hoje em dia, se a gente for ver, a gente tem mais de 100 mil leis impostas, só 7 delas são destinadas à proteção da mulher. Olha só que loucura, né, em termos de porcentagem. Então, precisamos sim ter essa visão de que a mulher tem uma representação muito intensa e ela é de grande valia. A mulher é um ser extremamente precioso. Vocês podem perceber que quando a mulher ela é determinada, ela vai fundo no que ela almeja, ela não arreda o pé, né? No âmbito político, as mulheres são muito menos corrompíveis, então votem em nós, né? Votem em nós, porque nós somos extremamente determinadas e a gente não foge dos nossos princípios.
Não é por, vamos dizer assim, por culpa dos homens, mas a gente colocou eles numa postura onde eles são os chefes da família. E, às vezes, eles vendo um filho passar necessidade, eles acabam se corrompendo por conta do dinheiro, né? E a mulher, dificilmente, ela faz isso, porque ela tem os princípios dela muito firmes e ela não arreda o pé. Outra questão que eu gostaria de falar, além dessa representatividade que a gente deve ter, é também um pouquinho dos casos de violência doméstica, né? Infelizmente, agora, durante a pandemia, a gente teve os índices um pouco elevados do que todo mundo espera, né? Tanto os homens quanto as mulheres, mas a gente tem que pensar nesse acolhimento e nesse empoderamento de fortalecer o âmbito emocional, físico das mulheres, para elas entenderem que elas têm força sim, que elas podem sim ir contra o agressor, e também entender que dentro de uma agressão existe uma pessoa que também está fragilizada dentro de uma sociedade, né? Então, nós se empoderamos, os homens às vezes se sentem menosprezados, eles não sabem lidar com esse tipo de sentimento. Então, também acolher o próprio agressor, né? Então, até que ponto que também a gente pode avançar e também não fazer com que eles acompanhem esses passos nossos, porque a gente vai liderar tudo. Só que será que eles estão a favor dessa liderança, né? Então vamos nós também acolher os agressores, né? Talvez eles se embasam numa educação onde eles não tiveram uma estrutura de acolhimento do amor, né? Às vezes eles não tiveram uma figura que representava o carinho, o afeto, e eles só estão repassando o que eles têm de história de vida. E geralmente a violência doméstica ela vem junto com algum problema de vício, né? Então a gente tem que, de repente, também pensar em acolher esses agressores, né? Não só apontar o erro e ficar em cima disso, mas não desconsiderar que as mulheres precisam sim falar, se expor e entender que elas têm essa força para debater e para ir contra qualquer tipo de fragilidade que elas podem se colocar em relação à sociedade por inteira, né? Então, votem em mulheres, acolham as mulheres, entendam o caso dos agressores. A gente tem sim que avançar, mas tem que entender que tudo é um fluxo, né? Tudo está interligado. Se a gente for pensar em obra do divino, né? Cada um fala ou Deus, ou Yeshua, ou Moisés, enfim, independente da religião, independente das nossas crenças, a gente tem que entender que nós somos todos irmãos e que a gente precisa se completar um com o outro. A mulher depende do homem, o homem depende da mulher, mas não é por isso que a gente tem que ser menosprezado, né? Então, fica aqui a minha posição em relação às nossas mulheres maravilhosas, que devem ser cada vez mais representadas na sociedade como as guerreiras e não as loucas. Obrigada. Eu só gostaria de complementar o que a vereadora disse. Há uns 15 dias atrás, uma pessoa se dirigiu a mim, um homem, e disse para mim assim: professora Edilaine, com as suas atitudes, você será como a maioria das mulheres, vereadora de um mandato só. Vocês, mulheres, vocês são inflexíveis. E eu queria mandar um recado para essa pessoa e para todas as pessoas que pensam como ele. Se ser inflexível é não abrir mão daquilo que nós acreditamos, é lutar por um mundo que seja mais igualitário, mais digno e que as pessoas sejam mais respeitadas, eu quero ser vereadora de um mandato só. Porque eu prefiro ficar 4 anos e lutar por aquilo que eu acredito. Né? Então, por favor, votem em mulheres e reforço. Realmente, nós não abrimos mão daquilo que nós acreditamos e nós não temos medo de enfrentar o machismo arraigado ainda dentro da política. É isso aí. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, de participar dessa roda de conversa, nesse dia tão importante para essa luta feminista. Eu gostaria de refrisar que eu sou mãe, tenho 3 filhos, fui casada durante 17 anos e sofri violência doméstica, abuso psicológico e não sabia dos meus direitos. Então eu fui lá, estudei e procurei buscar minha realidade.
Então, junto com a Silvana, a gente idealizou esse grupo que chama Mulheres em Ação, que acolhe mulheres que são vítimas de violência e elas que estão dispostas a também mudar sua realidade. E também esse desejo de a gente criar o Conselho de Direito das Mulheres em Joanópolis. E eu decidi falar um pouco sobre o machismo, que, ao meu ver, é um conceito que crê na inferioridade da mulher, que o homem é um ser superior, e que vê que tudo que é feminino é ruim. E isso vem tudo da estrutura machista que a nossa sociedade vive. Enquanto mulheres assumem um papel de submissão, de doméstica, e o homem fica com o provedor do lar, fica essa desigualdade. O homem grande, aquele que provê, aquele que sai da casa, e a mulher pequena, nessa falsa pequenez dela, né, de estar ali dentro de casa, cuidando dos filhos. E com essa saída da mulher de dentro da casa, esse homem se tornou também pequeno, não sabe o lugar dele. E mesmo com essa mulher saindo de dentro de casa, ainda é muito difícil ela conseguir altos cargos dentro da sociedade. E eu vejo essa luta das mulheres que cada vez mais querem buscar espaços, querem ocupar espaços que antes foram negados. Como já disse meus colegas, durante essa pandemia, a violência, que já era aterrorizante, ela piorou muito devido ao isolamento e porque ampliou-se o tempo de convívio familiar. Essa violência está ligada a essa ideia de hierarquia e que o homem traz desde a infância e que ele exerce-se poder, porque para ele só basta o fato da mulher ser mulher para ela sofrer essa violência. E essa violência ela não distingue etnia, classe social. Como diz um amigo meu, a diferença entre a violência entre ricos e pobres é só a espessura da parede. E a gente, todos os dias, é aterrorizante como a gente é bombardeado por notícias de mulheres sofrendo violência e até sendo assassinadas. E tudo a gente percebe que vem de um ciclo de violência. Verônica, fala um pouquinho do trabalho do grupo, a ideia do grupo, que eu achei muito bacana, até mesmo a gente reproduzir nessa comunidade de Piracaia, de Perdões. Fala um pouquinho do grupo que você, junto com a Silvana, digamos assim, acompanha, reúne. Então, a gente acolhe mulheres que nos procuram por vontade própria, que sofreram algum tipo de violência ou que decidem mudar sua realidade ou fazer um trabalho ativista dentro da sociedade, e a gente acolhe, a gente tem vivências dentro dessas reuniões. As reuniões são pré-agendadas? Como funciona para participar? Na verdade, é muito mais uma questão de feeling, sabe? É uma questão de a gente ver quando que essas mulheres precisam ser acolhidas e faz as reuniões. É lógico que a gente procura ter uma vez por mês e se pintar uma necessidade no meio desse tempo, a gente vai lá e faz uma reunião extraordinária. Tem local determinado? Como funciona? Não tem local determinado, a gente sente ali. Geralmente a gente tenta fazer num espaço mais ao ar livre, porque para as mulheres se sentirem mais à vontade. Mas tem sido recompensador, a gente já está aí com uns 5 meses de trabalho, mas é difícil ainda as mulheres chegarem no grupo, falarem sobre suas vivências, porque sempre tem aquela vergonha, aquela questão de, vocês vão me julgar, ou eu continuo com meu marido, então sou uma mulher que gosta de apanhar,
entendeu? Sempre tem essa vergonha. Para vocês terem ideia, a gente foi atrás do levantamento, né, dos indicadores de violência doméstica em Joanópolis. E uma das companheiras que já foi policial foi junto, a gente conversou com a Solange lá, e ela falou o seguinte, que tem muitos casos, só que vão para a BO são pouquíssimos. Então, o que acontece? É justamente isso, né? A mulher, ela não tem coragem de expor o agressor, porque ela tem receio. Então, qual que é a ideia do grupo? A gente tem um grupo formado de WhatsApp e tem uma página do Facebook, a princípio. Então, o que acontece? A gente está começando a mostrar que elas podem, sim, de repente, ter esse acolhimento, né? Então, a gente se põe à disposição. Nós somos em 8 mulheres que sofreram violência doméstica. Eu também já sofri violência doméstica, a Verônica também. Então, a gente criou esse elo através do que a gente viveu, né, da história de vida de cada uma de nós. E aí a gente, então, começou a entender que precisa ser formado esse Conselho Municipal de Mulheres para justamente ter esse acolhimento, né? Porque o que acontecia no nosso caso? A gente tinha medida protetiva, que eu acho que vocês sabem o que é, né? Quando o agressor ele não pode entrar em contato com a vítima. Tudo bem, só que daí o agressor saiu de dentro da residência e a gente ficou isolado, então ele não pode nem chegar perto. Só que o agressor, geralmente, ele não está nem aí. Então, ele vai atrás da vítima porque ele quer novamente agredir, seja verbalmente ou fisicamente. Nisso, a gente aciona a polícia. E a polícia demora mais que 40 minutos para chegar. Sim. E o que acontece nesses casos? Pode ser que a polícia chegue lá e você já está arrebentada, morta, enfim. Então, o que a gente pensou? Bom, a gente adquiriu o empoderamento através dessa história de vida que nós temos. Então, a gente não tem medo dos agressores. Então, quando uma mulher ela pede ajuda, a gente vai sim, né, ver. A gente vai até essa pessoa e ajuda ela no que a gente pode. Porque né? A gente percebe também que a maioria das mulheres, ela não quer se separar do companheiro. Elas querem que a violência cesse. Sim, sim. Mas ela quer que ele entenda que ela não quer ser agredida, né? Que ela ama ele, que ela quer manter o relacionamento com ele, mas que ela não aguenta mais a agressão. Então, por isso que eu falei muito da gente tratar o agressor, que é muito do nosso trabalho também. Então, a gente acolhe essa mulher e esses filhos, às vezes, mas a gente também trata o agressor, né? O meu marido é dependente químico, ele está 2 anos em abstinência, graças a Deus ele está estável, mas ele também é um dos que nos ajuda a olhar para o agressor e acolher o agressor, né? Porque ele viveu todo esse histórico. Então, a gente pensou, raciocinou como que poderia ser feito isso. As primeiras reuniões foi muito assim, doloroso para nós, né? Porque todas nós, a gente contou nossa história e veio à tona tudo aquilo, mas a gente está criando todo um grupo coeso justamente para ter esse respaldo de poder acolher essa vítima e olhar para esse agressor e tentar tratar, porque lá em Joanópolis, exclusivamente, elas não querem se separar. Muito do que acontece. E a gente não quer que elas continuem sendo também agredidas, né? Sim. Então a gente está fazendo esse acolhimento. Elas, pelo simples fato delas falarem e serem ouvidas, elas acabam curando feridas. Porque muitas vezes elas não têm com quem falar. Porque dentro dessa violência, ela acaba ficando muito dependente do companheiro, do esposo. Então ela não tem com quem se abrir. Então, no grupo a gente acolhe, a gente ouve. Faz dinâmicas, né? Sim. A gente faz essa acolhida dela, e se o agressor aceitar, a gente também acolhe ele, porque a gente sabe que o agressor, ele só repete vivências que ele já viveu em algum momento. É o ciclo da violência. Então, a gente faz essas mulheres entenderem que esse ciclo tem que ser rompido. Então, através do quê? Através dela entender que ela tem que se conscientizar. Se o agressor
aceitar, a gente acolhe ele também, mas se a gente vê que a situação é difícil, a gente vai orientar para que ela busque apoio das redes, que é polícia, assistência social, saúde. E a gente oferece todo esse apoio psicológico, de principalmente emocional, junto. né? Sim. É mais o acolhimento emocional mesmo, né? Para essas vítimas. Esse assunto não se esgota. Nós vamos ter que trabalhar um momento para isso. Sim. Muito bacana a experiência de vocês. E aí, obrigada. Então, mas eu só quero deixar uma fala que esse agressor, ele deve ser olhado com mais cuidado também. Que hoje em dia a gente tem grupos de apoio a homens, de desconstrução. Eu acho que cada vez mais esses grupos devem ter visibilidade. Alguns ainda são elitizados, mas eu creio que eles vão se estender a outros. Porque a mulher, ela participa pouco e o homem participa menos ainda desses grupos de apoio, né? Sim, mas eu acho que a importância desses grupos de apoio aos agressores, porque punir o homem, com certeza ele deve ser punido, mas ele também deve ser curado, entendeu? Então eu queria encerrar com uma recomendação de uma página muito legal, que eles discutem e promovem a acolhida e o diálogo de revisão de paradigmas sobre masculinidades, que é o Eles e Elos, do meu amigo Gustavo e o Alexandre Gonçalves. O Alexandre Gonçalves também tem um grupo Claves, que cuida do abuso sexual de crianças e adolescentes. E gostaria de deixar uma frase da Ângela Davis, que é: eu não estou aceitando as coisas que não posso mudar, mas estou mudando as coisas que não posso aceitar. Muito obrigado, Verônica. Contribuiu bastante aqui para o nosso diálogo. Nós queremos ouvir a Vanessa. Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite a todos que estão aqui, à mesa, as mulheres. A minha fala, acredito que seja mais breve e um pouco diferente, né? O foco um pouco diferente. Como a Suzy apresentou no começo, eu sou farmacêutica, pós-graduada, trabalhava todo dia, muito, e comecei E aí, num dia, eu fazia exercícios e tal, e aí um dia eu senti alguma coisa embaixo do meu braço e fiz os exames e aquilo era um câncer. Então, eu fiquei meio assustada. Durante a mesma semana que eu descobri que era um câncer, eu fiz uma biópsia, né, desse câncer. Enquanto saía essa biópsia, nos dias que iam sair essa biópsia, eu descobri que estava grávida. E aí o mundo desabou, né? Como mulher, como pessoa, o mundo desabou. E aí eu tive que... eu quero falar agora para as mulheres, assim, mais uma questão de positividade, né? Para deixar uma mensagem positiva. A gente já teve tantas lições aqui, com tantas mulheres lindas, mas o meu caso é um pouquinho, assim, mais na questão de positividade para as mulheres. E aí eu descobri o câncer e a gestação no mesmo dia. E eu fiquei pensando, porque dá, né? Você fica com a sensação de que você é menos, né? Você fala, gente, por que só comigo? Parece que o mundo inteiro caiu e o negócio é com você. E eu fiquei pensando, eu falei, não, eu tenho que pensar pelo lado positivo, né? Que vai dar certo, que tudo vai dar certo. E quando veio o resultado, ela falou assim, olha, como você está gestante, se você tiver com menos de 12 semanas, você não vai poder ter esse bebê. E era o sonho da minha vida e é o sonho de muitas mulheres, né? De ter um filho e de gerar uma pessoa, enfim. E aí a gente fez os exames, tudo, e
quando a gente foi fazer, né, o ultrassom, ela falou, se tiver com menos de 12 semanas, você não vai poder ser mãe. A gente tem que tirar o bebê, porque pela vida é a sua vida que nós vamos preservar. E para uma mulher escutar isso, né, todos aqui, acho que todas são mãe, uma mulher escutar que você não vai poder ser mãe, sendo o seu sonho, porque tem muita mulher que a gente tem que respeitar que não quer ter filho, e ok também, né, tá tudo tranquilo. Mas no meu caso, eu queria muito. E eu rezei muito, orei muito, pedi muito, e Deus me deu essa oportunidade. Então ela falou, olha, vamos fazer ultrassom para a gente ver. E aí quando eu fiz o ultrassom, eu estava com 13 semanas. Então, a partir desse dia, dei aquela respirada, eu falei, vai dar certo, né? E aí fiz todo o tratamento com Benjamin na barriga, e sempre assim, pensando positivo, né? Que vai dar certo. E assim, eu não deixei me abalar, né? Por causa dessa situação que eu estava vivendo. Enfim, o Benjamin nasceu de um parto natural, lindo. E eu fiquei pensando, bom, agora não vou poder trabalhar, né? Tenho que, né, os 4 meses, porque quando você está nativa, estou grávida, tá ok, mas você trabalha, né? Você parece que você é mais importante, porque você trabalha. E aí, eu me vi doente na época, né? Embora eu estivesse bem, eu não podia trabalhar, porque tinha exame, tinha quimioterapia, tinha tudo. E tinha o bebê. Então, eu não podia trabalhar. Então, aquilo foi um choque, né? Porque a gente tem a impressão de que a gente é obrigada a trabalhar fora. Você é mulher, você trabalha em casa, como a Edilane disse, tem 5 jornadas, mas você é obrigada a trabalhar fora. E eu me vi nessa situação e fiquei apreensiva. Eu falei, e agora? Eu só vou ficar em casa? Deu essa sensação, sabe? De que eu não faria nada. Que tipo, você ficou diminuída. Eu tive essa sensação. E depois, né, com tudo que estava acontecendo, e aí eu estava bem, então eu fazia todo o serviço de casa. Você começa a falar, gente, é pior do que se trabalhar fora. Então, eu queria falar para essas mães, para essas mulheres, né, que ficam em casa, que o trabalho delas nosso trabalho, tem que ser valorizado, né, em casa. Essas pessoas que ficam em casa. O discurso é um pouco diferente, né, delas, mas eu queria deixar, assim, a minha gratidão, né, a minha empatia com essas mulheres que ficam em casa, que cuidam do lar, que deixaram seus trabalhos, né, eu tive que deixar o meu trabalho por opção, foi uma opção minha, eu podia continuar trabalhando, mas por opção, e diante de toda aquela situação, eu achei, assim, eu quis cuidar, eu quis ser mãe, então a minha profissão é mãe do Benjamin. E acho que é a melhor escolha que eu fiz. E deixei essa parte profissional de lado, não me arrependo, e encorajo outras mães, outras mulheres que queiram fazer isso, de não terem esse pensamento que eu tive na época, de meu Deus, eu não estou trabalhando, então eu estou fora da sociedade, né? Que é essa impressão que dá. Então, eu queria encorajar essas mulheres, essas mães, que por algum motivo não possam mais trabalhar, ou optaram, né, por ficar em casa. E o trabalho é dobrado, então não é uma falta de trabalho. Ser dona de casa, ser esposa, mãe, né, é muito trabalhoso. Então, eu queria dedicar, né, essa minha fala a essas mulheres que ficam em casa, mas que trabalham 24 horas por dia, e tenho certeza que são muitas, né? Então, a minha fala é para elas, o meu agradecimento é para elas, e a minha homenagem é para elas. Eu estou aqui emocionada, eu saio desse local engrandecida com tudo que eu escutei, com a experiência de vocês, algo maravilhoso. Você quer falar?
Então vamos lá, Sim. um minuto. Rapidinho, Vanessa. Você nos representa. A nossa luta é coletiva, mas nós brigamos justamente para que sejamos respeitadas na nossa individualidade. Sim. E individualmente, cada uma de nós tem o direito de escolher o que queremos para o nosso futuro, o que nós queremos fazer, como nós queremos viver e como nos sentimos úteis e felizes. Então você me esse representa. poder de escolha, né? A gente Sim. tem esse poder de Essa escolha. é a nossa luta. É uma luta coletiva, mas pela individualidade. E individualmente, cada uma de nós tem o seu valor naquilo que escolheu para fazer, a sua vida, da vida das outras. Se você quer trabalhar, né, fora, num escritório... Muito orgulho de conhecer você. 5 jornadas, é uma escolha sua, como você falou, é uma opção sua. É né? uma luta E coletiva por individualidade. E a minha opção foi essa, né? Cuidar do Benjamin, cuidar da minha saúde, ficar em casa e trabalhar 24 horas por dia. Você nos representa, parabéns. Com certeza. E a gente admira. Parabéns a todos. Gente, não é fácil controlar o tempo aqui, rodeada de 5 mulheres. E a gente tem que acabar esse evento às 8 horas por conta do decreto municipal. Nós temos muito assunto. Tenho certeza que ia varar a noite, né? Então eu quero antecipar aqui o agradecimento ao professor Toninho, o pessoal da Câmara, os músicos, a nossa equipe de mulheres aqui empoderadas, maravilhosas, com seus exemplos de vida, para inspirar outras mulheres. A história de cada uma de vocês aqui fez sentido para tantas outras. E antes de encerrar, eu quero passar a palavra para o professor Toninho, que ele vai fazer, digamos, o fechamento, assim como ele abriu, do evento. E na sequência que ele fechar, vocês serão homenageadas. Enquanto ele entrega as homenagens, a banda vai nos presentear com uma música bem bacana, em homenagem às mulheres que estão nos assistindo e às homenageadas aqui pela mesa, tá bom? Passo para o professor Toninho para as considerações finais. Boa noite mais uma vez. Na realidade, gostaria apenas de agradecer, que o momento é de gratidão. Acho que escutar aqui, né, ser um privilegiado e estar aqui hoje escutando esses dizeres da vida, vamos dizer assim, acho que cada um demonstrou um pouquinho do que é a vida na realidade aqui. Eu acho que foi bem isso que foi passado. E a vida, ela não é só a foto que a gente posta no Facebook, nas redes sociais. Ela tem realidade e muitas vezes a realidade é um pouco mais dura do que aquilo que a gente almeja. Mas nós precisamos viver. Se a vida nos dá um limão, precisamos saber fazer uma limonada. Ou uma caipirinha, né? Seria melhor ainda. Então, eu acredito muito que essa conversa de hoje aqui, ela não pode parar aqui. Ela tem que ter outros dias, ela tem que ter outros debates. Precisamos trazer mais realidade ainda, porque existem temas para ser debatido. Acho que cada uma falou sobre um foco, e esse foco desdobraria em várias ainda temáticas. Então acho que a gente precisa, enquanto eu, presidente da Câmara aqui do município de Piracaia, que muitas vezes eu acompanhando aqui também pelas redes sociais aqui, nossa, não tem representatividade de mulher. Mas, né, gostaria de deixar o espaço aqui para que essa representatividade venha também de fora. Né? Já deixar bem aqui alinhado com relação à doutora Cristiane, coordenadora administrativa do município, que mande para nós aqui a questão do Conselho da Mulher. Nós precisamos, para que o município também avance nas políticas públicas sobre a mulher. Né? Tem um projeto de lei do Thiago Bueno, que ele deu entrada hoje, aqui também, com relação à patrulha, né, da Maria da Penha, com relação à nossa guarda municipal. Então, assim, temas para trabalhar temos bastante, vontade também. E sintam-se, né, aqui agraciadas nesse dia, tá? Por tanta verdade, o quanto nós precisávamos escutar. Então, gostaria de agradecer uma a uma de vocês. Obrigada por essa noite, por abrilhantar ela aqui. E eu faço a questão aqui de puxar uma salva de palmas a todos vocês. É o 8 de março, que não é um evento romântico, é um evento político, é uma luta, né? Farol, manda aí com a sua banda e família, que nós vamos homenagear essas mulheres. E todas as outras que estão nos assistindo aí pelas redes sociais.
fé. E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Uma triste a tristeza mendigando um sorriso. Paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar, o amor é feito de paixões e quando perde a razão, sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar. Gratidão a todos. Boa noite, um feliz Dia da Mulher para todas nós. Muito gentil.